Olá a todos, boa tarde, ou boa noite, talvez quase, né? Então, vamos sendo bem-vindos aí na palestra de português da tarde de hoje. Para vocês que vão chegando, né, agradecemos aí a oportunidade de estarmos aqui juntos. Vamos, à medida que a gente vai se unindo à palestra, que a gente também utiliza essa oportunidade para ir nos acalmando, para se aconchegando aí no ambiente da sua casa, do seu lar. Vamos nos permitindo que essas boas energias possam começar a também tomar conta do nosso ser, tranquilidade. Vá fechando seus olhos, sentindo essa música, estas notas harmônicas. Permite que essa melodia percorra os teus sentimentos, nos preparando melhor para os ensinamentos dessa noite, né? Seja bem-vindo, você que está chegando. Já consigo acompanhar algumas pessoas aí online. Sejam bem-vindos. Muito bom nos encontrarmos aqui de novo. Vamos lá, vou fazer aqui a oração inicial para que a gente comece então a palestra desse sábado, né? Fim de julho. Então vamos todos que estamos aqui presentes e vocês aí que também vão estar assistindo essa palestra posteriormente, vamos fechando os nossos olhos, colocando-se numa posição confortável, permitindo que o nosso corpo, que a nossa alma, as nossas emoções nesse momento estejam intimamente ligadas com o plano superior, permitindo que a nossa mente se desconecte nesse momento das todas as nossas preocupações materiais, que nós possamos estar unicamente ligados com os nossos mentores, com os nossos guias. Possamos sentir a presença de Deus nesse momento das nossas vidas. E possamos, através dessa conexão maior, buscar a abertura da nossa consciência, a abertura do nosso coração, dos nossos sentimentos, permitindo talvez que realidades que até então não nos eram de posse, que não nos pertenciam, possa então ter a oportunidade de se desenvolver agora, hoje, em alguns conteúdos talvez destas palavras que aqui serão ditas hoje. Permita, Senhor, que cada um de nós, independente do nosso credo, da nossa raça, da cor da nossa pele, da nossa orientação sexual, da nossa preferência de cor, que dentro da condição humana de irmãos e irmãs, permita-nos que cada dia nós possamos viver mais e mais intensamente, mais e mais naturalmente, de acordo com as leis fundamentais divinas que estiveram presentes desde os primeiros dias, por toda a eternidade. Nós pedimos então a bênção do Pai Celestial e façamos a abertura da palestra do dia de hoje, então, com a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Então, muito boa tarde a todos vocês. Como eu disse anteriormente, um grande prazer estar aqui mais uma vez, para que juntos, possamos refletir, possamos aprender, possamos nos aprofundar realmente na nossa compreensão espiritual, da nossa compreensão de nós mesmos, da nossa condição humana presente. E que essas orações que nós todos aqui contribuímos, para termos acabado de fazer, que essas orações realmente permitam que nós possamos hoje, juntos, dar um passo a mais na nossa compreensão do nosso papel evolutivo, na compreensão do papel de Deus dentro das nossas próprias vidas e, por que não, do nosso papel dentro do plano divino, que é o que nós estamos vivendo aí já por alguns séculos, ou talvez até milênios, Então a palestra de hoje, como eu venho falando até aí na própria oração, tem o tema Deus é perfeito. Deus é perfeito. Então vamos falar hoje, vamos tentar, dentro da nossa ainda limitada compreensão, dentro do nosso limitado vocabulário, nossa limitada capacidade, de compreender Deus. A gente vai pelo menos dar o nosso melhor em tentar definir, tentar caracterizar, tentar não só definir e caracterizar, mas compreender. E mais do que qualquer coisa, além da compreensão, e aí então poder entender o nosso papel dentro do plano divino, Eu sei que realmente é realmente uma missão grande, a gente compreender Deus, a gente definir Deus, mas a gente precisa tentar, com certeza. A gente precisa sempre tentar fazer o nosso melhor para, apesar de a gente já saber ou já ter falado sobre Deus, a gente sempre tentar falar, olha, eu vou me esforçar hoje de novo, será que eu vou ler tal coisa? Eu vou inclusive prestar atenção nessa palestra de uma forma mais carinhosa, para ver se aqui eu consigo um aprofundamento maior daquele que eu tinha até meia hora atrás. E é isso que a gente vai tentar humildemente fazer aqui hoje, tá bom? Então vamos começar, gente, juntamente pensando em Deus. Deus como uma força inquestionável, uma força imutável, uma força imaterial, uma força única, o Todo-Poderoso, eterno, atemporal, soberanamente justo e bom. Esse é a definição de Deus. E o interessante é que eu baseei aqui, minha preparação para essa palestra, no Livro dos Espíritos, para aqueles que quiserem ler depois, questões de 3 a 14, do Livro dos Espíritos. Depois da palestra, talvez façam uma leitura. Vocês vão. É uma leitura muito legal, muito complementar e talvez está bem alinhado com tudo aquilo que eu vou tentar trazer, Então, o primeiro ponto que é interessante a gente pensar sobre a existência divina, sobre Deus, como essa força única, imaterial e inquestionável, a gente pode se perguntar, mas será que isso não foi talvez uma criação da nossa própria necessidade de ter algo? Será que não foi uma criação das religiões? Será que não foi uma criação da nossa imaginação? Será que não foi a criação daquelas mentes que precisavam ter algo fora de si, para ter até uma crença, Lembramos que as religiões oficiais, vamos dizer assim, criadas principalmente pelo homem, sempre tiveram aí na história da humanidade uma função de controle, Não nos esqueçamos disso. Então, muitos de nós podemos fazer essa relação, de Deus, religião, controle. Será que não foi uma criação de alguma forma nossa?
E o Livro dos Espíritos vem esclarecer e nos lembrar, na verdade. Não é que ele trouxe esse conhecimento, né, como o Livro dos Espíritos, ele só vem nos lembrar de que se assim fosse, né, se Deus tivesse sido uma criação humana, ou do homem moderno, do homem recente, nós não teríamos visto, né, traços de uma crença num ser maior, todo-poderoso, em civilizações milenares e antigas. Não teríamos visto a presença de um Deus, de uma força maior, em civilizações primitivas, no homem primitivo. Ou seja, lembramos que desde que o homem se entende por gente, né? O homem se entende por gente, que eu quero dizer, como ser humano, que existiu uma inteligência consciente, né, nesse corpo que hoje nós compreendemos talvez de uma forma boa, existiu a necessidade da compreensão de algo maior além de nós mesmos. E essas manifestações, os reconhecimentos de Deus como uma figura toda poderosa e divina, ela na verdade apenas variou de forma, né? Quanto mais primitivos nós éramos, mais esse Deus que tínhamos, ele também era suscetível a falhas da nossa própria carne, né? Então, por exemplo, no passado, em civilizações milenares, primitivas, além de termos, na verdade, vários deuses, né? O deus da terra, o deus do sol, o deus do fogo, o deus do vento, os deuses também ficavam bravos, né? Então, o deus que seja da água está bravo, portanto, existiam as inundações, as chuvas excessivas, né? Ou o deus do fogo está muito bravo porque a gente não, né? Na época nós não nos fizemos felizes, né? Existiam as queimadas. Você entenda como nós, na nossa ainda restrita compreensão do divino, a gente humanizava a figura divina, colocando em Deus, né, defeitos morais característicos do homem daquela época. E à medida que a gente veio compreendendo e evoluindo, nós também evoluímos o nosso conceito divino. Até o ponto que hoje estamos. Que com certeza não é o final ainda, muito pelo contrário, estamos longe de ter capacidade, vocabulário, de conhecer as sensações e expressões puras para que a gente conseguisse realmente entender Deus em toda a sua complexidade, né? Mas não precisamos nos preocupar com isso, né? A gente não precisa tomar isso como uma desculpa para dizer, bom, realmente Deus é uma coisa tão complexa que eu prefiro nem debater, porque eu sei que eu nunca vou compreender Deus dentro da minha própria, ou dentro dos dias que me esperam aí pelo futuro, né? Não nos escondamos, né, com todos aqui, através dessa desculpa, e talvez que a gente foque o nosso esforço, e é isso que eu quero fazer aqui hoje, ou tentar pelo menos, a tentar compreender Deus. Tudo que a gente pode compreender Deus. Então, ou seja, não procuremos desculpas, mas sim procuremos razões e meios para que a gente entenda e viva de acordo com aquilo que Deus sempre, consistentemente, de forma imutável, sempre nos trouxe como lei universal. Que tal? Né? Então veja, toda vez que nós falamos de Deus, que nós falamos de inteligência divina, que nós falamos de algo maior, a coisa mais próxima que o nosso vocabulário pode começar a trazer como sinônimo para montar essa figura é o universo, né? É o cosmo, tanto é que a gente chama, né, as leis universais, as leis naturais. Então veja que existe sempre uma relação com o cosmo, a natureza, né, o universo. E aquilo que nos está mais próximo, como uma representação física divina, lembrando, obviamente, da nossa restrição física que hoje temos, né? Então a gente tem uma facilidade muito grande de ver e acreditar, de sentir aquilo que é físico, né? Acho que isso é bem fácil de entender e compreender. A gente
consegue, de uma forma até muito rápida, né, ver um exemplo que nos acontece no nosso mundo encarnado e, sem problema nenhum, falar, olha, eu entendo o mecanismo que rege esse processo. Porque é físico, né? Então veja que há pouco falávamos das associações que fazemos com coisas que nos aludem a Deus, universo, cosmo, natureza, leis universais, leis naturais. Então vamos falar da natureza. A natureza talvez, com certeza, talvez não, é com certeza algo que nós temos próximo de nós. Olha esse mundo, planeta Terra, a quantidade e a maravilha que temos na natureza próxima a nós. Então, que tal se nós fizéssemos um exercício de conseguir, de uma forma bastante simplificada e humilde, inclusive, a gente tentar buscar em algumas coisas que já é do nosso conhecimento, para ver se a gente não consegue enxergar Deus ali, nessa natureza que nos circunda, né? Então eu pensei em alguns exemplos bastante, como disse antes, né, simples, né? Você veja que tudo na natureza, e quanto mais a gente, inclusive, se interessa por entender os mecanismos que os ecossistemas, que os animais, que as plantas, que o mundo mineral, quanto mais a gente consegue realmente entender como esses sistemas funcionam, a gente percebe que tudo isso, ou todos esses reinos, né? Reino mineral, reino vegetal, reino animal, todos esses reinos vivem em perfeita harmonia através de um equilíbrio universal. E eu quero chamar a atenção para a palavra equilíbrio. Equilíbrio, ele dá a possibilidade de muita coisa. Só que tudo dentro de certos limites, né? Equilíbrio sugere que não existe nada ao extremo. Nem muito, nem pouco. Nem a falta e nem o excesso. Existe um meio termo. Existe um ponto ótimo, né? Em que as coisas se relacionam, as coisas se interagem, e de que um sistema não causa, na verdade, a degradação de outro, pela superativação ou pela inibição da atividade desse sistema. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Então tudo opera dentro de um equilíbrio global, dentro de um equilíbrio divino. E aí talvez venha a primeira prova de Deus. Para aqueles de nós que talvez sejam, né, conhecedores, talvez pela até formação acadêmica ou não, né, de matérias da área de biologia, né, das ciências naturais e tudo mais, sabem muito melhor, inclusive, do que eu, que não sou da área, de como é fantástico e como é complexo, né, esse regime intrínseco, minucioso de equilíbrio químico, biológico, natural. Se a gente pensar só nas coisas que acontecem dentro do nosso próprio corpo humano, as centenas e milhares de reações químicas que são necessárias para que tudo aconteça de forma perfeita, dá a mim, Carlos, né, a sensação inquestionável de que é impossível a inexistência de uma inteligência soberana e maior. Por causa da perfeição de que tudo acontece. Por causa da perfeição e da harmonia que esse equilíbrio que nós fazemos parte acontece. É ou não é? Vamos um pouco além. Então a gente falava de equilíbrio, né? A gente falava de equilíbrio e a gente falava dessa sabedoria divina. E a gente vê esse equilíbrio em qualquer parte da natureza, basta a gente querer olhar, né? E a natureza, se nós formos, na verdade, curiosos o suficiente, ela nos ensina lições fantásticas. Lições, inclusive, muito ligadas à compreensão das nossas próprias dores e
O homem moderno, hoje em dia, nós todos, já há talvez séculos, né? Vamos pensar aí, isso já começou de uma forma muito mais aí, acentuada com a Revolução Industrial. Esse equilíbrio que falávamos aqui, ou que falamos, ele vem sendo alterado. De uma forma muito drástica, inclusive, né? Ao ponto que muito da degradação do planeta, do equilíbrio dos ecossistemas, da poluição, tanto do ar, da água, da destruição, né, das florestas e tudo mais, a causa raiz disso é a falta de equilíbrio. Como? No passado, a gente não necessariamente tinha na nossa disposição, a hora que a gente quisesse, a gente não tinha, né, o ovo, a carne do frango, a carne do boi, né, o leite da vaca, para o nosso consumo assim descontrolado. Muito pelo contrário. Nós ainda lembramos, se nós falarmos lá com os nossos avós, para aqueles que ainda têm bisavós, então melhor ainda, sabemos que as sociedades de poucos séculos atrás, ou talvez de 50, 60, 70, 80 anos atrás, era muito diferente, né? O fato de se sacrificar talvez um animal para o consumo era, na verdade, em datas especiais. E isso foi sempre assim, né? Hoje, mais recentemente, para pessoas inclusive da minha idade, mais velhos, um pouco mais novos, sabem que a gente simplesmente, se a gente quiser comer uma carne, a gente vai no supermercado e compra quantos quilos a gente quiser. Já pensamos nós na indústria que teve que ser criada para sustentar o nosso consumo descontrolado? E eu não estou aqui querendo fazer, né, um ataque aos consumidores de carne, porque eu ainda sou um. Eu não quero fazer aqui uma defensão hipócrita, né, à abominação do consumo do produto animal. Mas venho com certeza lembrar a todos nós que ainda consumimos a carne ou o produto animal que o problema não é, na verdade, o nosso consumo, mas é o nosso consumo desequilibrado. Todos os problemas que os produtos animais criam hoje no ecossistema, eles não vêm pelo problema em si de se alimentar da proteína animal. O que ele vem, na verdade, é do extremo desequilíbrio, do excesso descontrolado, excessivo, generalizado do consumo do produto animal. Que é a prova disso? A natureza, vamos voltar à natureza, esquece nós como seres humanos. Na natureza, existem animais herbívoros, animais carnívoros. Vamos simplificar bastante, tá? Animais carnívoros, óbvio, como o próprio nome sugere, eles caçam, matam um outro animal para se alimentar. Agora, falávamos do equilíbrio há pouco, não falávamos? Qual é o equilíbrio que sempre e ainda, né, governa a natureza e os animais, que faz com que tudo isso esteja numa perfeita harmonia? O leão, com a potência que tem, potência física, olfato, visão, tudo, ele não sai por aí, lá na savana, né, onde mora, seja lá onde for, ele não sai por aí matando tudo quanto é animal. Ele não overfeed himself, né? Ou ele não come em excesso. Ele mata quando ele está com fome para sobrevivência. Não é verdade? Então veja que o equilíbrio está sempre presente na natureza. E cabe a gente olhar para esse exemplo que sempre esteve lá. Olhar para a maneira que nós vivíamos há pouco tempo atrás. E não simplesmente colocar uma label, né? Colocar um rótulo de que tudo que é antigo é ultrapassado. Tudo que é antigo é arcaico, é antiquado. Nem tudo. Nós, como humanidade, evoluímos muito em muitos aspectos. Medicina,
a nosso próprio intelecto humano, as ciências, muita coisa evoluiu. Mas a gente não pode generalizar e pensar que tudo na nossa sociedade moderna é melhor do que no passado. Muito pelo contrário. Em grandes aspectos, o homem regrediu. E a gente está chegando num ponto agora em que a gente está precisando chegar num ponto de perigo desse equilíbrio natural ecológico, para que a gente comece a sofrer as consequências das nossas próprias más escolhas, do excesso que a gente vem vivendo, para que então a gente comece a regular, ser forçado a regular, ser forçado a chegar nesse equilíbrio, de novo. Né? E podemos falar aqui, mas tá, você está falando de Deus e tudo mais, mas e Jesus, onde é que fica tudo isso, né? Gente, parte do Pai Nosso, que foi a oração que Jesus nos ensinou, diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou seja, não nos preocupemos com o amanhã no sentido de que aquilo que te é necessário, aquilo de que nos é necessário, nos será provido. Né? Agora, nós hoje, como homens modernos, a gente já tem o vício do acúmulo. Né? Eu quero muito, eu quero tudo e quero agora. Verdade ou não é? Você imagina o impacto que isso causa numa escala global. Vamos pensar então nisso que eu acabei de falar. Quero tudo, quero rápido, né? E quero agora. A gente pode fazer uma reflexão da seguinte forma. A natureza nos ensina também como que esse vício do homem moderno, tudo posso, tudo quero e quero agora, na verdade está contra a lei universal. Quer ver? Vamos pensar nas 4 estações do ano, lembrando da natureza de novo. Olha como ela é sábia e ela de certa forma, tem leis que são imutáveis. A natureza em si evolui, né? As plantas evoluem, os animais evoluem, mas as leis são imutáveis. Se você pensar nas 4 estações do ano, eu vou dar um exemplo bem simples. Vamos supor que eu seja, Carlos, muito fanático por tomate. Eu adoro tomate, vamos supor. E vamos supor que eu fale, moro aqui em Melbourne, né? Estamos agora em Melbourne no inverno, e eu fale assim, eu quero comer tomate. E vamos supor que eu não tivesse, né, um supermercado. Vocês acham que eu conseguiria colher um tomate no inverno de Melbourne? A resposta é não. Não. Porque de acordo com a natureza, aquela específica planta necessita do calor, de condições específicas para aquela semente germinar, gerar uma planta e gerar o fruto. Que só começa a acontecer na primavera. Vai pelo verão inteiro, né? E essa mesma planta morre no outono. De forma que não interessa se eu quero ou não quero, eu não consigo colher um tomate no inverno. Então isso é a sabedoria divina nos dizendo, nem tudo que a gente quer a gente pode. Né? A lei divina não funciona com posso tudo, quero tudo e tenho agora. Isso é o vício do homem moderno. Né? E você veja como é que a gente sofre com essa ansiedade que a gente mesmo criou. Se de novo nós voltássemos pouquíssimos séculos atrás, a sociedade compreendia a vida de uma forma completamente diferente. Pergunta lá para sua avó como é que ela encara a vida. Né? Naquela época lá, os bisavós dela, ou etc e tal, a vida era encarada como uma coisa dura, a vida é difícil. A gente não tem tudo que a gente quer. A gente não tem tudo que a gente quer, a gente não vai ter, e é isso. A gente deve usar aquilo que temos e ser grato pelo que temos. É, não é? E você veja quanto mudou hoje em dia. Quanto que essa necessidade do consumo e do imediatismo causa essa ansiedade generalizada em nós, né, homens modernos. Né? Mas existem pontos, obviamente, dessa modernidade nossa, recentes, que também faz parte do homem moderno, que estão começando
a provar, e eu sinceramente acredito que nós estamos começando o começo do reequilíbrio. Né? Olha as nossas descobertas recentes da física quântica, que veio, na verdade, está vindo mostrar que tudo é uma coisa só. Não existe discrepância entre a espiritualidade e as leis universais com as leis científicas e naturais. Veja que eu não usei a palavra religiosa. Eu não usei leis religiosas, eu usei leis espirituais, leis universais, leis científicas e naturais. Tudo é uma coisa só. Todos estamos conectados. O que eu faço influencia o meu meio. São coisas e fatos hoje em dia provados pela física quântica. Eu não sou físico, não estudei física quântica em profundidade, mas já fiz pequenas e humildes leituras, que inclusive já escutei bastante coisa de outras pessoas que talvez leram muito mais do que eu, em que refletem sobre isso. Então, fiquemos talvez na palestra de hoje com um chamado. Que a gente busque o reequilíbrio. O reequilíbrio da nossa necessidade de consumo, o reequilíbrio dos nossos hábitos alimentares, reduzindo sim o consumo de produtos animais. Não estou aqui fazendo uma apologia que todos devemos e temos que virar vegetarianos ou veganos. Não é isso que eu estou falando. Mas precisamos sim, indefinidamente e inquestionavelmente, reduzir esse consumo excessivo que hoje a gente faz de produtos que vem, né, do mundo animal. Me faltou a palavra em português, me desculpem. Né? Isso faz parte da nossa responsabilidade com o globo. Independente se eu tenho a filosofia A, B ou C. Porque isso não tem nada a ver com ser contra ou a favor da alimentação animal. Isso, na verdade, tem a ver com bom senso. Tem a ver com um senso de equilíbrio. Né? Tá bom? E façamos a mesma reflexão para outras coisas em nossas vidas. Os nossos hábitos, as nossas expectativas da vida em si. Dessa ideia de equilíbrio, dessa ideia de ver como é que os animais vivem. Né? Para que a gente possa, então, ressignificar as nossas próprias expectativas perante a vida. Não é verdade? Então é isso, gente, que eu queria trazer para nós hoje. Eu agradeço de coração a atenção, né, que cada um de vocês prestaram. Espero que as nossas reflexões tenham feito aí sentido para vocês e que que essas reflexões nos ajudem também a podermos fazer escolhas melhores, né, daqui para frente, tá bom? Então vamos juntamente nesse momento fechar os nossos olhos, pedir a espiritualidade que nos oriente, que nos fortaleça, que nos dê a lucidez mental e espiritual, para que nós possamos nos sentir, na verdade, parte desse todo, nos sentir todos acolhidos e todos amados, da maneira que somos, sabendo que todos nós temos o nosso lugar neste planeta, temos a nossa missão encarnatória, que tenhamos a coragem de questionar de uma forma inteligente, de uma forma crítica, justa, mas compassiva, as opções que até então tomamos. Temos a humildade e a ausência do orgulho para poder reconhecer alguns erros, algumas escolhas enganadas, e podemos, na verdade, redefinir os nossos próximos passos perante aí os nossos próximos dias. Que nós vibremos por toda a humanidade, vibremos por todos os países, principalmente nesse momento global delicado. Vibremos pelo nosso país de origem, o Brasil, por toda a sua população, seus governantes. Vibremos por todos os nossos irmãos e irmãs
que estão desencarnando pelo Covid, pela pandemia mundial, que todos possam ser recebidos no plano espiritual de braços abertos, recebendo a orientação do plano espiritual sobre a ocorrência do desencarne, orientando esses espíritos, e que as nossas orações também cheguem a cada um deles. Então fiquemos em paz, que assim seja, gente. Tudo de bom e ótima noite para vocês. Tchau, tchau.